A paz do Senhor a todos. Vamos dar início hoje a mais um dia de leitura, na nossa sequência que temos visto aí da leitura da Palavra de Deus. Vamos ler lá no Antigo Testamento, o livro de Samuel, capítulo 12. Depois vamos lá para o livro de Salmos, vamos ler o Salmo de número 57. E depois vamos lá para o Novo Testamento, vamos continuar lendo no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 9 até o 31. E vamos pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, te agradecemos por mais um dia. Queremos pedir ao Senhor que Tu estejas falando no nosso coração, esteja, Senhor, movendo o Seu Santo Espírito sobre nós, para que tenhamos mais compreensão da Tua Palavra e das Tuas coisas, ó Deus. Abençoa as pessoas que estão participando, ó Senhor, ouvindo a leitura, que estão acompanhando também a leitura da Bíblia. Dê conhecimento, ó Pai, dê sabedoria a essas pessoas e dê discernimento a elas, ó Pai, caso tenha alguma dúvida das Tuas coisas, ó Pai. Nós te rogamos, te pedimos, ó Senhor, que Tu abençoes as nossas vidas durante toda essa semana, ó Pai, nosso dia, esteja conosco, ó Senhor, em nome santo poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos ler lá no livro de 1 Samuel, aliás, no capítulo 12, a palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: Ó Senhor, designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fique aqui, porque eu vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonamos o Senhor e prestamos cultos aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prepararemos um culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolham um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo,
não deixarem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, de que não valem nada nem pode livrar-os, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Amém. Agora vamos lá para o livro de Salmo. Vamos ler o Salmo de número 57. Salmo para o mestre de música, de acordo com a melodia Não Destruas. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilha para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Oh, glória. Palavras maravilhosas do Senhor. Agora vamos ler lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 3, do 9 ao 31. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé
independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém. Glória a ti, Senhor. Mais um capítulo lido, mais uma parte do livro da Palavra de Deus, dos livros da Palavra de Deus. Você que ouviu, que assistiu, compartilhe com seus amigos, indique alguém que esteja assistindo o nosso canal, porque além da leitura sagrada, tem outras mensagens muito boas, mensagens para a vida, mensagens de fé e de poder. E nos despedimos agora, pedindo que Deus nos abençoe e nos livre e guarde de todo mal, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.